Se vamos falar sobre onde as coisas deram errado para Sam Rothstein e o cassino, vamos primeiro concordar com algumas coisas. Para começar, embora Sam Rothstein não apostasse no salão do cassino, ele era um apostador de coração. Ele amava apostas esportivas. Era uma obsessão. Em segundo lugar, Sam pode não ter sido um vigarista, mas adorava estar envolvido com eles. Para ser exato, ele adorava enganá-los, pegá-los e expulsá-los da cidade, ou até mandá-los serem espancados. Terceiro, mesmo sendo apenas um associado, ele era um ótimo ganhador e muito valorizado pela máfia de Chicago. Isso por si só não era uma coisa ruim, a menos que o ego atrapalhasse, e com Sam, isso meio que aconteceu. Ele era um cara que achava que podia fazer ou dizer qualquer coisa e sair impune. Colocar as coisas em perspectiva ajuda a entender onde Sam errou. O filme de sucesso de Martin Scorsese de 1995, Casino, é sobre Sam Rothstein, um associado da máfia que trabalha como diretor de relações públicas do Tangers na Strip de Vegas. Mas esse não seria um filme vencedor de Oscar estrelado por Robert De Niro se a história não estivesse cheia de reviravoltas e uma série de erros. O que torna Casino tão divertido de assistir? Sam Rothstein. Por que você não consegue evitar torcer por esse cara? Rothstein era um apostador esportivo profissional que recebeu uma rara oportunidade de comandar as operações de jogos de azar da máfia de Chicago em Las Vegas na década de 1970. Mesmo para um homem como Rothstein, que sempre foi frio e calculista, havia algumas coisas que ele não conseguia resolver. Você poderia argumentar que seu primeiro erro foi ser amigo de infância de Nick Santoro, um executor da máfia interpretado por Joe Pesci. Ou poderia dizer que se envolver com a máfia foi outro erro. E uma vez em Vegas, Sam definitivamente cometeu vários erros profissionais no auge de sua carreira. Por exemplo, ele não ficou de olho em seu intermediário financeiro, o vigarista imobiliário Philip Green, interpretado por Kevin, que foi encarregado de administrar os fundos do Sindicato dos Caminhoneiros. Green cometeu um erro que causou uma série de problemas para Rothstein e para a operação da máfia em Vegas. Sam também teve problemas com a comissão de jogos quando demitiu um dos seus, um local chamado Don Ward. Agora, isso era algo que poderia ter sido completamente evitado se o Tangers fosse administrado por qualquer outra pessoa além de Sam. Mas um erro como Ward era imperdoável aos olhos de Sam. Você poderia dizer que Sam poderia ter rebaixado Ward, o gerente das máquinas caça-níqueis, ou transferido-o para outro departamento. Mas Sam era consumido pelo profissionalismo e perfeccionismo. Ele era exigente e muito rigoroso, e esperava essas qualidades de todos os que trabalhavam para ele também. Para Rothstein, simplesmente não havia espaço para erros. Ele demitiu Don Ward, mesmo que Green tenha lhe dito que isso causaria problemas. A situação poderia ter sido resolvida. O comissário do condado deu a Sam uma saída, mas sua recusa teimosa em acomodar o comissário foi um erro monumental. O que você teria feito no lugar de Sam? Como ele poderia ter evitado isso? Pat Webb, o comissário do condado de Las Vegas, sabia muito bem que seu cunhado Ward era completamente inútil, e ele podia ver que tipo de homem Rothstein era, então ele pisou em ovos. Webb fez o que pessoas com boas habilidades de relações públicas fazem. Ele ofereceu a Rothstein uma saída. Webb sugeriu que Rothstein mantivesse seu cunhado como funcionário do cassino e enfatizou como essa acomodação seria bem recebida por ele e seus amigos em Vegas. Isso seria um ganha-ganha na visão de Webb, mas Rothstein simplesmente não cedeu. Mas, sinceramente, quão difícil teria sido para Rothstein ceder ao pedido do comissário? Ele teria que sacrificar a operação do cassino? Não. Ele escolheu manter sua postura. Afinal, não foi um erro que ele cometeu. Foi como se fazer parceria com Nick tivesse sido um erro além de seu controle. Ter Nick Santoro por perto foi apenas um entre vários erros com os quais Sam teve que lidar. Para ser justo, não foi ideia dele, mas ele permitiu que sua relação com Nick se deteriorasse e gerasse desconfiança. Nick não era exatamente um cara legal desde o início. Quando cogitou se mudar para o oeste, Sam já havia dado a impressão de que provavelmente não era uma boa ideia. Então, pode-se dizer que seus anos trabalhando juntos em Vegas começaram com o pé errado. As coisas estavam bem por um tempo. O chefe da máfia disse explicitamente a Nick para cuidar de seu menino de ouro. Mas sem nenhum dos chefes de Chicago por perto em Vegas, Nick logo decidiu que não era responsável por ninguém e começou a perturbar os negócios do cassino. Ele foi banido de todos os cassinos da Strip, naturalmente,
E, não podendo mais ganhar com a operação de desvio de lucros do Tangiers, Nick começou a comandar operações no estilo da máfia em negócios locais na cidade, o que trouxe muita atenção e manchou o nome de Sam. O que Sam poderia ter feito para evitar esses problemas com Nick? Para ser honesto, não havia nada que ele pudesse fazer além de ir e contar aos chefes que as coisas não estavam funcionando com Nick. Sim, você poderia dizer que ele teria que delatar Nick. Afinal, Nick estava lá porque foi designado para ser o braço forte de Sam, e lhe disseram para não deixar nada atrapalhar Sam. E mesmo que Sam fosse apenas um associado e Nick um homem feito, você não acha que o chefe teria visto o problema e ficado do lado de Sam? Porque não importa quais sejam as regras da máfia, a principal delas é que o dinheiro é o mais importante para um chefe da máfia. Não deveria haver dúvidas de que teriam substituído Nick. Mas se Nick tivesse sido substituído, ainda haveria outro erro. Desta vez, 100% culpa de Sam. Do que estou falando? Ginger, quem mais? Quando Sam Rothstein se casou com Ginger McKenna, tenho certeza de que todo mundo que já assistiu ao filme concordaria que ele encontrou seu par perfeito. Ginger era vivaz, feroz e afiada como uma navalha, interpretada por Sharon Stone. Ginger tinha um ar de confiança que faria qualquer um se apaixonar. Hábil em identificar um vigarista, Rothstein sabia desde o início exatamente que tipo de pessoa Ginger era, e mesmo assim se apaixonou. Rothstein queria que Ginger se casasse com ele, apesar de seus avisos. Ela tentou dissuadi-lo, dizendo que não o amava e que mal se conheciam, mas Sam contra-argumentou, dizendo que estava ficando mais velho e que não queria esperar. Ele acreditava que os sentimentos de amor poderiam crescer. Agora eu pergunto, você acha que ele estava certo em pensar assim? Porque com Ginger, ele claramente estava errado. Muitos acreditam que o único interesse de Ginger em Sam era o dinheiro dele e culpam o fracasso do casamento deles apenas por ela ser uma caçadora de fortunas. Outros dizem que é uma mistura disso e do desprezo dela pela vida doméstica. Afinal, Sam insistiu que ela lhe desse um filho antes do casamento para meio que selar o acordo, e depois a fez ficar em casa e pedir dinheiro sempre que precisasse. Mas o que muitos parecem ignorar é uma análise mais profunda de quem realmente era Ginger McKenna. O que a fazia se sentir viva? Muitos são cegos pelo fato de que ela usava sua beleza e charme para enganar os outros por dinheiro. Mas poucos pensam em como, para Ginger, tudo era sobre o jogo. O dinheiro não era o objetivo, era o golpe. O dinheiro era apenas um bônus. Ela vivia para o jogo, assim como Sam vivia para ele. Sam achava que estava se casando com a mulher confiante que ele viu no cassino naquela noite. O que ele falhou em perceber é que a confiança de Ginger vinha de fazer o que ela fazia de melhor, que era ser uma vigarista. McKenna vivia para isso. Mas a ideia de casamento de Sam era tirá-la das luzes brilhantes, prendê-la em uma jaula suburbana e fazê-la abraçar a vida doméstica como dona de casa. Você vê a desconexão aí? McKenna era um furacão, uma criatura selvagem e vibrante. Foi nisso que Rothstein se apaixonou. Você não concorda? E você não pode manter uma criatura selvagem enjaulada e esperar que ela prospere. Se você acha que perdeu algo, olhe com atenção a cena das fichas voando, quando Ace vê Ginger pela primeira vez. Era o pandemônio no salão do cassino. Ginger era o caos personificado. Foi por isso que Sam se apaixonou. O homem que comandava tudo como um relógio suíço se apaixonou pelo caos. Talvez Rothstein tenha pensado que domar a linda vigarista seria sua maior conquista. Bem, nesse caso, o maior erro de Sam não foi casar com Ginger, mas pensar que poderia mudar as listras de um tigre. Curiosamente, Rothstein parecia gostar de alguém que não teria sido feliz com mais ninguém. Ele se orgulhava de pegar pessoas como Ginger, e ele deve ter visto nela o maior troféu. Os dois poderiam realmente ter dado certo, poderiam ter sido um casal poderoso em Vegas. Mas aí entrou Lester.